A venda dos ovos é um dos principais eixos do sistema de produção. Não adianta nada eu produzir um ovo de qualidade e não colocar ele no mercado com o valor agregado que ele merece. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai olhar para o mercado e para as estratégias de marketing para eu poder comercializar meu ovo da maneira correta. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E nesse sentido, o primeiro passo que a gente precisa adotar, que a gente precisa traçar, é fazer um estudo de mercado de maneira sistêmica, que a gente chama, de maneira holística. O que significa isso? É entender o contexto geral da produção, da comercialização e do consumo de ovos no território que você está inserido. Ou seja, como se comporta o mercado de ovos na minha região, no território que eu vou instalar o criatório ou que eu já tenho esse criatório. Como que vem se comportando esse mercado na minha região, no meu território? Esse é o primeiro ponto, primeiro passo. Mais importante do que a gente pensar na aquisição das pintainhas, no manejo, é olhar o mercado. Antes de olhar manejo, antes de pensar em aquisição e alojamento, eu preciso estudar o mercado que eu vou entregar o meu ovo. Tem que levar em consideração o território que eu estou inserido, qual é a estratégia que eu vou adotar para comercializar e antes disso eu preciso entender como está moldado o mercado de produção, de comercialização e de consumo de ovos na minha região. A gente sabe que o ovo é um dos produtos mais consumidos, praticamente todos os brasileiros, exceto, é claro, algumas exceções, consomem o ovo. Uma pesquisa recente mostrou que o ovo está presente em 97%, se não me engano, 96, 97% dos lares brasileiros. Isso é muita coisa, ou seja, muita gente consome ovo. Nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo com consumidores, a gente sempre chega em 100% de consumo. E isso causa alguns equívocos, porque acaba colocando o ovo no mesmo bojo. E o que não é verdade, porque ovo não é tudo igual. O ovo se diferencia por diferentes eixos, por diferentes indicadores. Por exemplo, da produção. Então a gente tem sistema convencional, que é criado em gaiola, sistema cage free, que as aves ficam dentro do galpão, sistema caipira, sistema orgânico. Só para vocês terem uma dimensão, dentro do cage free a gente pode ter 3 diferentes modelos de produção. A gente tem um cage free que as aves ficam com acesso no chão, tem um cage free que elas têm acesso ao slat, que é aquela plataforma mais elevada dentro do galpão. Tem os sistemas cage frees multiníveis, que é o que os grandes empresários, as grandes corporações de produção de ovos têm utilizado para mudança de sistema em gaiola para sistema cage free. É o sistema multinível que se utiliza, por exemplo. E um outro ponto importante de se destacar é sobre a formalização ou não da comercialização. Então, se eu sou regularizado e dependendo da minha regularização, se eu tenho um selo de inspeção municipal ou estadual ou federal, eu tenho uma via de comercialização diferente. Ou se eu sou informal, se eu ainda não me formalizei, o meu produto ele é considerado informal. É outra via de atuação na comercialização. Por isso, esses eixos a gente precisa entender que tem essas diferenças relacionadas ao ovo, à produção, à formalização, aos cuidados com a armazenagem. Então, armazenar o ovo de maneira correta define muito a sua qualidade. Não adianta a gente pensar só no sistema de produção, na produção dos ovos e não armazenar esses ovos numa temperatura adequada. Se a gente armazena ele em temperatura alta, isso derruba a qualidade do ovo muito rápido. A gente tem muito problema e sérios problemas com qualidade do ovo quando a gente armazena em temperaturas altas, em locais inadequados. Por isso a gente precisa conduzir de maneira correta a armazenagem do ovo. O transporte, outro ponto importante, para onde vai esse ovo, qual é a distância que ele vai percorrer e, de novo, a temperatura que ele vai estar. Eu preciso ter muito cuidado no transporte relacionado à temperatura, relacionado a movimento.
Às vezes a gente leva o ovo balançando, aquilo vai chacoalhando. Isso também define qualidade e define a diferença entre os diferentes ovos aí que a gente tem no mercado. E da mesma forma, o nosso mercado consumidor do ovo não é igual. Nós precisamos segmentar esse mercado, entender aonde a gente vai colocar o nosso produto. Esse é um ponto fundamental. E quanto maior a riqueza de detalhes que a gente levantar sobre esse mercado, melhor. Quanto maior riqueza de detalhes, de informações que a gente tiver sobre o meu público, melhor é a minha comercialização. Mais valor agregado eu consigo, porque mais a fundo eu consigo ir. Por isso a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a segmentação de mercado nessa aula. E a gente começa pensando na segmentação geográfica. A segmentação geográfica é um primeiro segmento que a gente precisa fazer do mercado. Então, um primeiro recorte que eu posso fazer do meu nicho de mercado é geográfico. Qual é a extensão do meu mercado potencial? Qual vai ser o transporte que eu vou utilizar para fazer a comercialização? Para levar esse ovo, para entregar esse ovo? Isso está diretamente relacionado à geografia, ao local de entrega. Eu vou comercializar só no meu município? Vou comercializar em municípios vizinhos? Vou comercializar no estado? Vou comercializar para o Brasil todo? Não, vou exportar o meu ovo para a Europa? Tem muita gente exportando ovo hoje em dia. Então, primeiro eu preciso saber geograficamente da onde eu vou começar. É claro que eu posso projetar para onde eu quero ir, mas primeiro a gente precisa começar a delimitar um início de comercialização e entender aquela região que eu vou começar a vender. Depois a gente tem uma definição demográfica, uma segmentação demográfica. Então primeiro eu visualizei o local que eu vou comercializar, o local que eu vou começar a vender o meu ovo. Depois eu venho com essa segmentação demográfica. Eu penso em sexo, idade, ciclo de vida, se eu quero atender jovem, adulto, idoso. Isso é muito importante. É importante pensar numa segmentação. Qual é o meu nicho de mercado? Eu quero atingir idosos, quero mostrar para idosos a importância do consumo de ovos na melhor idade. Outro ponto extremamente importante que está diretamente relacionado ao ovo caipira, que a gente fala muito, é essa segmentação socioeconômica. É a classe de renda, é a instrução, é a ocupação, é a mobilidade social. Então eu preciso entender o meu mercado nesse sentido. Esse mercado está disposto a pagar mais pelo produto que eu estou comercializando? Aonde eu vou encontrar esse mercado? Aonde está esse público que está disposto a pagar mais por esse produto? Sabendo que é um produto diferenciado, sabendo que ovo não é tudo igual e que eu estou produzindo um produto de qualidade, que eu tenho tudo redondinho no meu sistema, que eu me preocupo com sanidade, que eu me preocupo com área de pasto, que eu me preocupo com nutrição, com armazenamento, com transporte. Então aonde eu quero chegar? Qual é o nicho de mercado que eu quero atender? A gente sabe, é claro, que o ovo muitas vezes é comprado por uma questão de custo. Ele tem uma relação direta com custo. É uma proteína de baixo valor agregado, uma proteína excelente, de baixo custo. E é claro que a grande maioria da população vai comprar em cima disso, em cima de valores, em cima do preço daquele produto. Mas não é esse nicho que eu quero atender, porque eu não estou produzindo ovo com esse viés, com volume, com quantidade, como os sistemas convencionais de gaiola produzem. Eu estou produzindo um ovo caipira que tem um apelo muito diferente, mas eu preciso saber explorar melhor isso, saber buscar sempre esse nicho que está disposto a pagar mais. Eu sempre falo que ovo caipira não compete diretamente com o ovo convencional. Não dá para comparar um ovo branco de gaiola com ovo caipira, porque são produtos diferentes. Embora sejam ovos, são ovos de sistemas diferentes. São ovos onde as aves tiveram acesso a locais diferentes. E não dá para falar que aquele ovo é igual a esse. Então esse é um ponto fundamental para a gente delimitar e definir esse nicho. Começar a entender melhor a cabeça desse consumidor diante dessas segmentações que a gente tem. Outra segmentação importante é o estilo de vida dessa pessoa. Quais são os interesses predominantes, a expectativa de vida, o uso do tempo. Outro ponto muito importante quando a gente fala sobre ovo caipira, sobre venda de ovo caipira.
qual é o estilo de vida dessa pessoa, quais são os interesses dela. Os indivíduos têm interesses diferentes. Indivíduo, a gente já fala indivíduo porque cada indivíduo é único, tem uma única percepção da vida. Então, qual é o interesse maior daquele público que eu quero atingir? Um exemplo de estilo de vida, academias. Todo mundo fala muito, eu vou vender para academias, para maromba, quem faz academia. Será que esse pessoal que está na academia treinando, ele quer realmente um ovo caipira, que tem um valor agregado um pouco maior, mas que relaciona as questões de bem-estar, as questões ambientais, sociais? Mas será que ele realmente está preocupado com isso? Ele não quer só volume de ovos com preço baixo? Isso tudo precisa ficar muito bem delimitado e definido nessa segmentação, que leva em consideração os padrões de consumo, além de padrões de consumo, a personalidade da pessoa, as bases culturais, as atitudes e valores. Os padrões estão relacionados à frequência de compra, ao local de compra, à lealdade à marca. Isso é um ponto fundamental quando a gente fala de comercialização. Muitas vezes o consumidor de ovo, ele vai mais para o preço, ele não se atenta muito à marca. Muita gente acha que ovo é tudo igual, então ele vai lá na gôndola do supermercado, vê o preço mais baixo e compra aquele ovo. Ele não se preocupa muito com lealdade à marca, com frequência de compra daquela marca. E a gente precisa atuar nesse sentido. O nosso cliente, ele precisa ser fiel, ele precisa comprar uma vez e comprar sempre. Ele tem que estar sempre comprando aquele produto de mim. E para isso, eu preciso traçar algumas estratégias para fidelizar esse cliente, para ele ter uma lealdade à minha marca e só consumir o ovo que eu estou produzindo. Mas isso leva, é uma construção que a gente diz, uma construção, uma relação que a gente vai construindo com o nosso mercado consumidor. Mas antes de construir essa relação, a gente precisa entender isso, entender que existe essa segmentação, entender que muitas vezes o cara não está preocupado com a marca, mas eu preciso trabalhar isso com ele, eu preciso mostrar que é importante ele ser leal àquela marca, porque ele tem um ponto de conexão com você, com o seu criatório, baseado na personalidade, baseado nas atitudes, nos valores. Será que, por exemplo, um cara que não gosta de animais, que já teve histórico inclusive de maus tratos aos animais, ele realmente está preocupado em comer um ovo caipira? Ele está preocupado com as gaiolas, com as aves criadas nas gaiolas? Com certeza não. Então esse não é o nosso público. O nosso público é quem tem personalidade, tem valores, tem crenças, as bases culturais que se alinham ao nosso sistema de produção, ao nosso modo de criação e ao nosso modo de condução da atividade. Então essa segmentação, esse entendimento é muito importante de a gente ter, tá certo, galera? Então eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos e a todas.